Oi pessoal, tudo bem? Vamos lá. Hoje eu queria falar com vocês uma coisa bem interessante. Quem de vocês já viu vários concurseiros ao fazer prova, né? Antes de começar a hora da prova, orando, rezando, pedindo a Deus ajuda, consolo, help, um milagre, tudo. Até quem diz que não confia em Deus, ora, reza antes de uma prova. Então, uma seguidora me mandou uma sugestão de tema que eu achei interessantíssimo, que é: Deus ajuda na hora da prova? Essa é uma pergunta que acaba rondando as nossas cabeças, né? E até quem duvida de Deus se pergunta isso e acaba fazendo aquela reza tradicional, né? Então, vamos lá. Eu queria dizer a vocês o seguinte: primeiramente que sim, Deus ajuda na hora da prova, mas eu queria explicar para vocês uma série de coisas. Bom, quando Jesus Cristo morreu na cruz, ele antes, disse que deixaria o Espírito Santo, que seria o nosso consolador, que seria o nosso companheiro, que seria aquela pessoa que nos daria sabedoria, que nos inspiraria, que nos daria o discernimento para as nossas vidas. Então, de fato, é um fato que o Espírito Santo ele existe nas nossas vidas de forma muito real, muito natural, muito comum. Então, o Espírito Santo ele vai estar ao nosso lado na hora da prova, né? E tem outra coisa. Deus, o próprio Deus, ele se encarrega de, quando for para ser, nos planos e na agenda de Deus, eu acredito muito que o próprio Deus, ele traz à tona, na nossa memória, aquilo que a gente já estudou, e que vai ser necessário para a gente acertar ali aquela questão. Isso aconteceu na minha vida. Eu falo isso realmente porque, compartilhando com vocês um pouco, da minha história, da minha aprovação, eu lembro que quando saiu o edital, eu li um livro inteiro de direito penal, parte geral, um livro que eu não consultava ele, mas de outro autor, inclusive, era um livro mais fininho, assim, da parte geral, e eu resolvi ler ele a título de revisar toda a matéria e complementar o que eu achava que já tinha estudado. E aí tinham algumas partes, nesse livro que eu não tinha no outro livro, que eu me baseava. E aí terminou que, na parte discursiva da prova que eu passei de delegado de Pernambuco, tinha justamente uma das perguntas discursivas tinha a ver com esse trecho desse livro que eu li quando saiu o edital. E aí, Deus me trouxe à tona aquela informação que para mim era recente na minha cabeça, E eu acredito muito que foi Deus quem me inspirou a trazer à minha memória aquilo, E eu achei extraordinário isso, porque eu não estudava aquilo há muitos anos, como eu estudava outras matérias. Eu tinha estudado aquilo recentemente. Eu estudei aquilo sem querer, Estava dentro de um livro que eu resolvi ler de última hora, a título de revisão. Mas foi uma informação importante para que eu passasse efetivamente na fase discursiva, E foi uma coisa que eu não procurei. Então, Deus ele estava me ajudando desde os meus estudos, Então, Deus ajuda na hora da prova, sim, mas ele vai te munir daquele poder de passar desde muito antes, Você caminhando com ele, você sempre pedindo que ilumine os caminhos de estudo, o que é que deve ser estudado, o que não deve, a doutrina, você pedindo a Deus orientação sobre métodos de estudo, sobre tempo de estudo, sobre o que é que você vai ler, o curso que você vai comprar, o livro que você vai se basear. Eu acredito que todas essas decisões têm que ser tomadas junto com Deus.
E Deus, ele vai começar te ajudando na prova lá atrás, em tudo isso. E na hora da prova, efetivamente, Deus vai te abençoar, fazendo você lembrar daquilo que Ele já estava te ajudando, que é direcionando para o que iria cair, né? Então, aconteceu comigo nisso e aconteceu comigo também em outra pergunta da mesma fase discursiva do concurso que eu passei, em que eu simplesmente quase que ouvi na minha cabeça o professor Kleber Masson falando sobre aquilo, né? E aí eu simplesmente dei um estalo, assim, foi aquela coisa que eu não tinha na ponta da língua, sabe? Não era aquela jurisprudência que estava na moda, aquela coisa que você responde pá, entendeu? Foi aquela coisa que eu fui buscar realmente na minha memória e com os meus resumos e métodos de estudo, eu sempre tinha muito em conta que eu lembrava do professor falando daquilo, né? E aí eu lembrei do professor Kleber Masson, ele quase que ele falando assim mesmo. Minha memória foi e resgatou isso. Então, eu também achei interessantíssimo isso, porque Deus resgatou aquilo na minha memória e foi uma coisa que eu não imaginava que fosse cair, não imaginava que estivesse gravado na minha memória e de repente veio. Então, eu tenho certeza, para mim, que aquilo foi Deus, sabe? Quem resgatou aquilo da minha memória naquele momento. E na mesma prova, na peça prática, né, da prova de delegado de polícia, eu olhava para a prova e eu não via nenhuma prisão cabível, nenhuma mesmo. Eu pensava, meu Deus, o que é essa peça? Aí ia para os requisitos da prisão preventiva, ia para os requisitos da prisão provisória, ia para os requisitos da prisão em flagrante, enfim, eu pensava em tudo, na temporária, na infiltração, na busca e apreensão, na portaria, eu pensava em tudo e nada de eu chegar a alguma conclusão sobre a peça. E aí eu demorei bastante pensando em todas essas possibilidades e nada de vir a resposta. E aí eu parei, simplesmente desencostei assim da mesa e fiquei pensando. Gente, do nada veio um clique. Não tem prisão. Simplesmente eu tinha chegado àquela conclusão. Não tem prisão. Não tem prisão. Aí eu dizia, não é possível. Não tem prisão, não é possível. E vinha na minha cabeça, não tem prisão, não tem prisão. E aí eu pensei, pronto. A única coisa que eu tô vendo aqui é pedido de interceptação telefônica e quebra de herb. Mas como é que numa prova de delegado de polícia a peça prática não é uma portaria, não é uma busca e apreensão, não é nenhum tipo de prisão? Não é possível, vou perder algum ponto aqui. E aí algo me disse, não tem prisão. Não tem prisão. Você vai botar só interceptação telefônica, quebra de herb, só isso. E aí eu fiquei inconformada com aquela resposta, mas eu sentia que era aquilo, né? E eu senti muito grande a mão de Deus me dando força e coragem para colocar aquela resposta. Mesmo eu estando pasma, sem acreditar, né? Eu senti uma força interior muito grande me dizendo, não tem prisão, não tem prisão. E aí, assim, eu escrever toda a peça dizendo que não tinha prisão, para mim aquilo estava errado, eu ia perder toda a prova, mas mesmo assim eu fui na fé de que não tinha prisão e pronto. Quando eu saí da prova, eu saí assim, é tudo ou nada. Quando eu soube lá fora que não tinha prisão, que era justamente somente o que eu botei, gente, foi uma coisa que eu senti na hora que foi Deus quem me ajudou, porque eu não aceitava na hora da prova não ter prisão. Eu achei que eu estava, enfim, esquecendo de algum detalhe, mas não.
mas não era prisão, era justamente aquilo que eu não imaginava e Deus me deu a força de colocar aquilo ali. Então, para mim, foi Deus também nessa fase da prova discursiva, nessa fase da peça prática. Então, assim, não era pelas minhas forças, pelo meu entendimento, pelo meu querer, pela minha própria inteligência. Eu acredito que quem nos dá, inclusive, inteligência é o próprio Deus, que é dono de todas as coisas. Quem nos dá o raciocínio é o próprio Deus, que é dono de todas as coisas. Então, assim, pensem, imaginem que sim, Deus nos ajuda. Deus, Ele está lá conosco na hora da prova. O Espírito Santo está lá conosco e, de fato, Deus vai te ajudar na hora da prova, mas não só na hora da prova, Ele vai te ajudar muito antes, desde lá do início de toda a tua história, e Ele vai estar te ajudando. Então, Deus vai te ajudar na hora da prova. Faça a sua oração antes da prova. Tenha certeza que Deus vai estar lá com você, dando os cliques, dando os flashbacks, dando os insights. Ele vai estar lá, o Espírito Santo vai estar com você, mas ele vai estar muito antes da hora da prova e ele vai estar na hora da prova também te dando lá os estalos, os cliques. Eu confio muito nisso. E trouxe para vocês uma oração com relação a isso e diz assim: Espírito Santo, seja meu companheiro e consolo nesses dias difíceis. Enche-me de alegria e paz. Essa paz para fazer a prova que só Tu podes me dar e que vai além de todo o meu entendimento. Deus, que Tu possa me trazer à memória tudo o que eu estudei. Em nome de Jesus, amém. E é essa a minha oração para vocês e a minha mensagem que eu queria transmitir nesse vídeo com um pouquinho da minha história também. Desejo a vocês uma boa prova e que vocês sempre se recordem de que não estão sozinhos. Um beijo e até o próximo vídeo.